vamos começar então agora a análise do edital do DEAP. Tá? Esse edital aqui é um edital muito esperado pelos candidatos também. Né? Hoje, na notícia que o governo do estado deu, ele deu que vai ser chamado o pessoal do IGP, o pessoal aprovado na Polícia Civil e também, né, a provável abertura de concursos para o DEAP. Tá? Então, o pessoal já começa a se preparar para o DEAP. Né? A expectativa também são 800 vagas para o DEAP, o salário é excelente, né? Equiparado ao salário da Polícia Civil, então vale a pena estudar. Tá? No último concurso, o edital, ele tinha validade de 2 anos, prorrogado por igual período. Então, significa que eu vou me preparar agora, né? E esse edital vai valer por 4 anos. Então, eu não posso perder essa oportunidade. Tem que começar a estudar o quanto antes, tá? E aqui, para ficar mais fácil, eu fiz um comparativo entre o edital do DEASE, que foi em 2016, e o edital do DEAP, que foi em 2013, tá? O DEASE cuida, né, das crianças e adolescentes. O DEASE, pessoal, foi em 2016 com a mesma banca, que é a banca FEPESE. Então, os 2 concursos são com a mesma banca, então só uma modernização do edital. Então, aquilo que chamou a atenção, eu coloquei ali, né, modernizando o edital anterior do DEAP. Tá? Então, olha só, requisitos para ingresso, tem que ter no mínimo 18 anos, mas tem que ter nível superior, então dificilmente, né, vai ser esse um empecilho. Tá? Conduta ilibada, capacidade física, aptidão psicológica, possuir carteira nacional de habilitação B e diploma em nível superior. Tá? São os requisitos aí de ingresso no DEAP. Tá? No último concurso do DEAP, nós tivemos o concurso aí, ó, para 270 vagas masculinas e 30 vagas femininas. Tá? E aí nós tivemos aqui, ó, aqui nós temos uma diferença em relação ao concurso da PM. Na PM eu não escolho aonde eu vou servir. É o Estado que escolhe conforme as vagas, a necessidade. Agora, no concurso do DEAP, é o candidato que escolhe, tá? Então, ó, o candidato poderá ser lotado após a aprovação no curso de formação em qualquer das unidades de atendimento socioeducativo. No caso, eu peguei já do último concurso socioeducativo, que é uma atualização do edital, né? Que provavelmente vai vir nesse sentido aqui, tá? Da cidade que escolheu no ato da inscrição e permanecerá lotado na respectiva cidade de sua escolha durante o período de estágio probatório, tá? Então, o candidato ele vai ser lotado naquele local onde ele escolheu no momento da inscrição, tá? Então, tem que ter esse cuidado todo especial aí. Na eventualidade de uma vaga relacionada a uma cidade específica não preenchida por falta de candidatos aprovados, esta vaga poderá ser oferecida, respeitada a ordem de classificação geral, a candidatos de outros locais. Então, por exemplo, abriu uma vaga lá em Lages e não tem mais ninguém aprovado em Lages e tem alguém aprovado aqui em Chapecó. Ele pode, né, vai ser oferecido para ele se ele quer ser lotado ou não lá. Se ele não quiser, ele continua na lista de classificação. Se ele quiser, ele assume lá. Tá? Então tem essa opção também, né? Quando esgotar os candidatos aprovados em uma região, poder ser na outra. Ó. Caso o candidato a quem você tenha oferecido a vaga não aceitar a chamada para outra cidade, permanecerá na classificação de origem. Tá? Então ele continua na classificação. Por exemplo, optei por Chapecó, continuo na classificação de Chapecó. Tá? Aqui nós temos a descrição do cargo, está na Lei Complementar 675, né? Quais são as atribuições do agente penitenciário. E aí nós temos as fases do concurso do DEAP. Tá? Quais são as fases? A primeira é uma prova objetiva de caráter eliminatório. Depois eu também tenho uma prova física de caráter eliminatório, aptidão psicológica, toxicológico, investigação social e curso de formação. Também de caráter classificatório e eliminatório. Tá? Os candidatos estiverem dentro do considerado apto em todas essas etapas, né, poderão ser nomeados e empossados. Tá? Será eliminado aquele que não atingir a média mínima exigida. Tá? Então, o curso de formação terá no mínimo 200 horas, que é o curso de formação lá do DEAP, tá? E a convocação dos classificados conforme a classificação geral, né? Podendo chamar por região, conforme a gente analisou anteriormente. Tá? Ó, em relação ao procedimento de inscrição, tem que ter muito cuidado em relação à inscrição do DEAP. Tá? Durante a inscrição, o candidato deverá optar a regional onde pretende ser lotado. Então, aonde ele vai querer trabalhar depois do curso de formação. Até no momento da inscrição. E não pode alterar. Depois que fez essa escolha, não pode alterar mais. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Eu não queria, eu não prestei atenção. Fez lá para Florianópolis.
vai concorrer com as vagas de lá. Tá? Então tem que ter cuidado, porque o candidato opta a região no momento da inscrição. Tá? E também ele opta a cidade aonde ele quer fazer a prova escrita. São duas escolhas, aonde eu quero ser lotado e aonde eu quero fazer a prova. Tá? Quem é da Chapecó aqui fica fácil, né? Escolhe as duas aqui, mas pode ser que outros candidatos de outros locais vão ter que optar. Tá? O que mais nós temos aqui? Aonde são as cidades da prova objetiva? Ó, nós temos Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Lages. Foram as cidades onde podia fazer a prova. Certo? E aqui nós temos os requisitos, então, para inscrição. Tá? Então, o candidato deve optar pela regional onde ele pretende ser lotado e a cidade onde deseja prestar a prova. Então, aqui eu já peguei do último concurso do DEASE, né, atualizando aquele mesmo procedimento da inscrição do concurso anterior. Tá? Na prova do DEASE, eles já colocaram mais discriminado aqui em relação a isso. Tá? Então, tem que ter cuidado que outra coisa importante da prova do DEASE, do DEAP, que a prova física e psicológica não é em Chapecó. É somente em Florianópolis. Conforme o último edital, somente em Florianópolis. Tá? Diferente da Polícia Militar, que eu posso fazer todas as etapas aqui, tá? E naquela cidade. No concurso do DEAP, eu posso fazer a prova objetiva aqui, mas se eu passar, as demais etapas são em Florianópolis. Tá bom? Então, o candidato tem que estar atento a esse detalhezinho aqui. Tá? Como é que era a prova do último concurso? Eram 70 questões, tá? Dessas 70 questões, 40 questões de conhecimento específico e 30 questões de conhecimento geral, com 5 alternativas a cada. Prova da FEPES, então nível de dificuldade bem alto. Tá? Os alunos que estão fazendo aqui as questões já viram que é difícil mesmo. Tá? Então tem que estar bem preparado. Tá? Então a prova ela vale de 0 a 10, né? E o candidato tem que ter no mínimo nota superior a 5. Se nós pegarmos a estatística da prova da Polícia Civil, né, nós tivemos aí uma nota acima de 7,5, então o candidato tem que se preparar para uma nota acima de 7,5. Tá? Fora isso, já está correndo sérios riscos. Aqui estão as matérias que foram exigidas no último concurso, lá em 2013, e havia uma pontuação por questão. Olha só, português, informática, direitos humanos, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação institucional. Lá em 2013, o português valia menos, que é uma ilógica dentro dos concursos. Tá? Já no concurso do DEASE, eles atualizaram, e aí valorizaram novamente o português. Então, acredito que eles vão vir com essa lógica do português valorizado. Né? Não tem lógica cobrar menos do português, né? Porque todos os concursos cobram o português aí. Tá? Vamos continuar aqui a análise. Aqui nós temos o que podia não levar na prova, tá? Em relação à documentação que o candidato tem que levar. A mesma coisa em relação à proibição de ingerir bebidas e alimentos, né? Exceto a água, onde o rótulo for retirado. Tá? E tinha o candidato permanecer no mínimo 2 horas para poder ser retirado da prova. Tá? Critério de desempate, isso aqui é muito importante, né? O critério de desempate é a maior nota de conhecimentos específicos, depois a maior nota de língua portuguesa, vê como não tem lógica, né? Valorizavam menos o português e é o segundo critério de desempate, né? E tiveram a maior idade. Então são os critérios de desempate aí. Aqui eu fiz um comparativo dos dois concursos, DEAP e DEASE, ó. Vejo que foi igualzinho, né? 10 questões de constitucional, igualzinho, não mudou nada. De direito administrativo, 6 questões, igualzinho, não mudou. Aí aqui mudou em relação à quantidade de questões, porque o DEASE tem a parte do ECA, então diminui as questões de penal, mas no DEAP serão 8 questões de direito penal. Tá? E também aqui eu coloquei em vermelho, né, no edital do DEAP, crimes hediondos e lei de execução penal, a LEP, hein, que é diferencial. Também nós temos o processo penal, são 6 questões de processo penal, e a legislação institucional são 10 questões. Tá? Na legislação institucional, tem uma diferença em relação ao DEASE, que tinha aqui a lei complementar que trata do regime, do regimento interno dos estabelecimentos penais. Tá? Não sei se vai manter ou não essa lei, mas a Constituição do Estado cai toda, cai o Estatuto dos Servidores do Estado e a Lei Complementar 675, que é a lei que trata do DEAP. Então, são 3 leis aí que tem que estar na ponta da língua para gabaritar. Legislação, né, tem que tirar no mínimo nota acima de 8. Se quer passar nessa prova, não dá para perder questões aqui. Tá? São questões fáceis, mas que exigem um certo estudo.
tá bom? Mas não dá para perder questões aqui. Aí vem o português com 10 questões, informática com 10 questões, repetindo os editais aí, ó, do DEAP e do DEASE. Aí direitos humanos, 10 questões. No DEASE veio ali um incremento em relação aos direitos humanos. E aí nós temos a prova física, né? A prova física também de caráter eliminatório, tá? E chamado até 3 vezes o número de candidatos. Então, se tiver aí 800 candidatos, vão chamar 3 vezes mais aí para fazer as provas, as demais etapas, tá? Quais são os exercícios que eu tenho que fazer no DEAP? A flexão na barra para os homens e a suspensão na barra para as mulheres. Qual a diferença da PM? Na PM, a pegada da barra é em pronação. No DEAP, a pegada é livre. Eu posso pegar assim, eu posso pegar assim. Tá? E as gurias, elas não têm o desenvolvimento, elas têm a suspensão, que é ficar pendurado na barra. Tá? No último concurso era 10 segundos. Eu acredito que vai aumentar esses 10 segundos aí, pelo menos para 15 segundos. Tá? Abdominal remador em 1 minuto e a corrida dos 12 minutos. Tá? Então, aqui, nós temos também a chamada impulsão horizontal, que é aquele deslocamento horizontal. Tá? Então, os homens têm que pular 1,70 e as mulheres 1,30. Nós temos aí o abdominal, no mínimo 30 para os homens e 20 para as mulheres. O abdominal remador. A barra, 3 barras para os homens. Tá? E as gurias, no mínimo, era 10 segundos. Eu acredito que eles vão atualizar esse valor aqui dos 10 segundos. Na prova da Polícia Civil já veio 15, se não me engano, e 20, né? Ou 20 e 25, foi mais, já foi mais exigido. Tá? E os 12 minutos, ó, a corrida é mais tranquila. São 5 voltas para os homens, né? 2.000 metros, e as gurias 1.800. Tá? Essa a corrida dos 12 minutos. Né? Então, os homens dão 5 voltas e as mulheres dão 4 voltas e meia na pista. Certo?